Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão, olha, realmente histórica do STF que mexe diretamente com a vida de crianças e famílias separadas por fronteiras. Nós vamos falar sobre sequestro internacional e principalmente como a justiça brasileira decidiu agir para resolver isso. E é importante dizer, tudo que a gente vai ver aqui vem direto do informativo temático do próprio Supremo Tribunal Federal. O tema é pesado, a gente sabe, mas é fundamental. Por isso, antes de começar, já queria pedir uma coisa. Deixa o like aqui e compartilha essa análise nas suas redes. Isso ajuda demais a gente a levar a informação que importa para muito mais gente. Tudo pronto? Então vamos lá. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa na angústia. Quando uma criança é levada para outro país sem autorização, o tempo é o inimigo número um. Cada dia que passa, a situação fica mais difícil, mais complexa. E aí, como é que o direito internacional e a justiça aqui no Brasil respondem a essa urgência toda? Para a gente entender bem essa decisão, o nosso roteiro vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, a gente vai conhecer a ferramenta mundial que existe para lidar com sequestro de crianças. Depois, vamos ver por que essa ferramenta estava, digamos, engasgando aqui no Brasil. Aí vem o ponto alto, a solução que o STF deu para o problema. E para fechar, a gente discute o que isso tudo significa para o futuro. Bom, vamos lá, nosso primeiro ponto. Antes de falar dos problemas específicos do Brasil, a gente precisa entender qual é a resposta padrão, a resposta global para esse tipo de situação tão delicada. E a grande estrela aqui é essa aí, ó, a Convenção da Haia de 1980. O foco dela é um só, e é muito claro: agilidade. A ideia não é discutir quem tem razão na briga pela guarda, não. O objetivo é garantir que a criança volte o mais rápido possível para o país onde ela sempre morou. A discussão da guarda é outra história, que tem que acontecer depois e no lugar certo. E olha, aqui no Brasil essa convenção não é pouca coisa não. Ela tem o que chamamos de status supralegal. O que isso significa na prática? Imagina uma pirâmide de leis. Lá no topo, absoluta, está a Constituição. Logo abaixo dela, mas acima de todas as leis comuns, está a Convenção da Haia. Isso dá para ela uma força jurídica, assim, gigantesca em qualquer processo no país. É aqui que a coisa começa a ficar dramática. Um tratado que foi criado para ser sinônimo de rapidez estava se arrastando no Brasil. A solução, ironicamente, estava virando parte do problema. O STF botou o dedo na ferida exatamente nessa contradição. É o que a gente vê aqui. De um lado, a promessa de um retorno imediato. Do outro, a nossa realidade, com processos que levavam anos e anos. Essa demora toda simplesmente anula o propósito da convenção. A criança acaba criando raízes no novo país e o retorno, quando acontece, se torna cada vez mais traumático. E o diagnóstico do Supremo foi pesado. A Corte usou uma expressão muito forte: estado de coisas inconstitucional. Para quem não é do direito, isso é um termo usado quando uma violação de direitos é tão grave e tão sistêmica que o Estado inteiro falha em resolver. Ou seja, o STF disse, olha, essa demora não é um caso ou outro, é um problema estrutural do sistema e a gente precisa intervir de forma drástica. Então, diante desse caos, o Supremo não ficou só no diagnóstico. Ele trouxe uma solução, e uma solução bem robusta, atacando em duas frentes: uma nova forma de interpretar a lei e uma reforma na estrutura da justiça. A primeira parte da resposta do STF mostra uma sensibilidade, sabe? A convenção já falava que a criança não precisava voltar se houvesse um risco grave. O que o STF fez foi dar nome aos bois. Esse risco inclui a exposição ao ambiente de violência doméstica. E aqui vem o pulo do gato. A criança não precisa apanhar para ser vítima. Só o fato de testemunhar a violência já configura um risco grave. É uma decisão que bota de verdade o melhor interesse da criança em primeiro lugar. E, pessoal, só uma pausa rápida aqui. Olha a profundidade dessa discussão, né? É exatamente esse tipo de análise que a gente ama fazer. Então, se esse conteúdo está abrindo a mente, se está ajudando de alguma forma, faz o favor pra gente. Compartilha, manda naquele grupo de colegas da faculdade, do trabalho. Esse gesto, que parece pequeno, ajuda a gente pra caramba a crescer e a continuar trazendo esse tipo de material de qualidade. Já a segunda parte da decisão foi mais mão na massa. Foi para atacar a demora na sua raiz. O STF determinou um pacotão de medidas bem práticas. Criar um grupo de trabalho com a meta de ter decisões em no máximo 1 ano. Especializar varas para que os juízes se tornem experts no assunto. Colocar um selo de prioridade máxima nesses processos. Cobrar metas de desempenho do órgão que faz a ponte com outros países e incentivar que os tribunais conversem mais entre si. É basicamente uma reforma para desmontar a máquina da lentidão.
Com essa decisão, que a gente pode chamar de histórica, sem medo, o STF não só arrumou a casa, mas também mandou um recado para o mundo. Vamos ver agora qual é o legado disso tudo. A mudança é gigantesca. Para as famílias, significa uma luz no fim do túnel, a esperança de uma justiça mais rápida e, principalmente, mais humana. E para o Brasil como país, a decisão passa uma mensagem muito clara. A gente leva nossos tratados a sério, sim, mas sem abrir mão de proteger os direitos fundamentais, especialmente os das nossas crianças. Isso aumenta e muito a credibilidade do Brasil lá fora. No final das contas, o ponto-chave é esse. O que o STF conseguiu foi encontrar um equilíbrio muito delicado. O equilíbrio entre o dever de cooperar com outros países e a obrigação de proteger quem é mais vulnerável. É a prova de que o direito internacional pode e deve ser humano. E fica a reflexão, né? Será que essa decisão do Brasil vai servir de exemplo para outros países que passam pelo mesmo problema? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui. E para quem curte consumir conteúdo mais aprofundado em áudio, enquanto está no trânsito, na academia, fica o convite. Acessem o Direito Cash lá no Spotify. Ah, e um último pedido que é crucial para a gente. Não se esqueçam de deixar o like. É assim que as plataformas entendem que o nosso conteúdo tem valor e mostram para mais pessoas. É muito importante mesmo. E para mais conteúdos visuais como este que acabamos de ver, é só procurar por Direito Cash, tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente se vê na próxima.